E aí pessoal, tudo bem? Então, dando sequência na nossa disciplina, nós vamos falar nessa aula sobre giroscópios, condições de equilíbrio e centro de gravidade. Então, iniciamos falando sobre giroscópio. Aí nós temos um exemplo de giroscópio, uma roda de bicicleta presa a um eixo. Quando a pessoa dá rotação para esse giroscópio, ele, além de se sustentar aqui ao longo da horizontal, ele faz movimento de precessão. Esse giro aqui, que é chamado de precessão. Se você não gira essa roda e você solta ela sem girar, aqui esse eixo é livre e ela vai cair livremente para baixo. Tá joia? Esse efeito giroscópico ele é aplicado em várias situações. Por exemplo, helicópteros utilizam o efeito giroscópio para se orientarem. No seu smartphone existe um giroscópio no qual quando você gira o aparelho, a tela gira. Você pode jogar jogos em que você controla apenas com o giro do giroscópio, tá certo? Aqui para o nosso estudo, o giroscópio que nós vamos utilizar, ao invés de ele estar sustentado por essa coluna, ele está aqui em cima de uma coluna, Existe um pivô aqui que ele pode se mover para baixo e para cima, tá certo? Ele tem um volante que está girando, com essa velocidade angular ômega aqui, e ele faz um movimento de precessão, com essa velocidade angular ômega maiúsculo, tá joia? Então esse aqui vai ser o nosso objeto de estudo na parte de giroscópio e precessão. Se o volante ele não está girando, como acontece se você solta o volante sem girar, o seu momento angular inicial é igual a zero. Então o que acontece aqui? Se você solta o seu giroscópio, ele simplesmente cai. Cai porque ele tem um eixo aqui com relação à origem, a origem de rotação R, e tem um peso para baixo. Então, se a gente usar a regra da mão direita, deixa eu acender a luz aqui um pouquinho. Se a gente usar a regra da mão direita, nosso eixo de rotação tá aqui, o R, o peso está para baixo, então nós teremos um torque, que é o nosso polegar. Então existe um torque, que vai fazer com que esse eixo gire para baixo, Então esse torque vai fazer surgir um momento angular, dado por essa expressão, e nós podemos reescrever a expressão acima como da forma abaixo. A variação do momento angular será um torque ao longo de um intervalo de tempo. Então, o aumento crescente desse momento angular vai significar que o giroscópio está caindo, com uma velocidade crescente devido à força peso. Agora, se o volante está inicialmente girando, o momento de inércia dele agora é diferente de zero inicial. Desculpa, o momento angular é diferente de zero inicialmente. Uma vez que o volante gira em torno do eixo de simetria, ele está ao longo desse eixo. A gente pode usar a regra da mão direita para verificar isso. Porém, como a variação do momento angular dl é perpendicular ao eixo, então vamos voltar aqui na figura. Então agora nós temos a situação dele estar girando, Então se ele gira aqui, usando a regra da mão direita, se ele está girando no sentido anti-horário, o momento angular aqui está saindo, na direção desse eixo X aqui, certo? Na direção de R, e ele é positivo. Mas também existe para baixo, existe um torque para baixo que tende a ter uma variação do momento angular ao longo do tempo, como está aqui representado nessa figura. Tá certo? Então, eu tenho aqui o meu momento angular L, devido ao giro inicial, e tenho o dl, que é causado
pelo torque devido à força-peso, tá certo? Então, isso vai provocar uma variação no momento angular que é perpendicular ao eixo, né, de rotação. Então, essa variação do momento angular, então, o que acontece? O momento angular, ele muda a sua direção, né, ele tem uma variação vetorial, ele é acrescido de um dl, né, mas ele não muda o seu módulo, né? E aí o giroscópio, quando está rodando, ao invés de cair, ele sofre um movimento de precessão. Ele começa a fazer precessão como está aqui nessa GIF que eu coloquei. Ao invés dele cair, ele faz esse movimento de precessão. Tá joia? Dando sequência aqui, né? Então, inicialmente, o giroscópio possui momento angular L. Depois de um intervalo de tempo dt, esse momento angular é L mais dl, né? A variação infinitesimal do momento angular dl, que é dado pelo torque dt, é perpendicular ao momento angular L, né? Isso faz com que o eixo do giroscópio gire, né, de um ângulo pequeno dφ, né? Se nós variarmos esse dφ ao longo do tempo, essa grandeza ela recebe o nome de velocidade angular de precessão, que a gente vai representar aqui por essa letra ômega, tá certo? Maiúsculo. Então esse ômega é a velocidade de precessão, que vai ser a variação do momento dl sobre L dt. Isso será o torque na direção z dividido pelo momento angular, né, na direção z. O torque é peso vezes o raio, né, o raio do eixo que segura o volante, dividido pelo momento de inércia do volante vezes a velocidade angular do volante. Né? Esse P é a força peso. E aí, nós podemos tirar algumas conclusões dessa equação, né? A velocidade de precessão é inversamente proporcional à velocidade angular, né? Então, a velocidade de precessão ela é inversamente proporcional à velocidade angular. Quer dizer, quanto mais rápido quanto maior a velocidade angular do volante, menor vai ser a velocidade de precessão. Quando a precessão não é lenta, surgem efeitos adicionais, né? Então, quando essa velocidade angular ela começa a diminuir, o seu giroscópio ele começa a oscilar, né? Ter um movimento ondulatório. Nessa figura aqui da roda, na primeira figura que eu mostrei, a gente pode ver um pouco desse efeito. Ela está rodando, tá certo? E ela fica, esse sobe e desce, né? Esse é um movimento oscilatório devido a um baixo valor de velocidade. Vocês podem fazer esse experimento em casa. Arranca a roda da bicicleta aí, segura um lado do eixo e coloca para rodar. Geralmente eu amarro um barbante aqui no lado do eixo para não machucar a mão. E aí coloco para rodar e vocês vão verificar esses efeitos. Então, visto isso, vamos fazer um exemplo. O exemplo fala o seguinte: um giroscópio cilíndrico, ele está ilustrado nessa figura abaixo aí, né, que recebeu uma velocidade angular, né, de rotação de um motor elétrico. O pivô está no ponto O, como está representado aqui, e a massa do eixo é desprezível. Então essa massa desse eixo aqui que segura o giroscópio é desprezível com relação a ele. Se o giroscópio leva 4 segundos para realizar uma revolução de precessão, qual deve ser a velocidade angular de spin, né, de giro, do volante? Então ele fala o seguinte, que a velocidade de precessão ele leva 4 segundos para dar uma volta completa. Uma volta completa são 2 π, certo? Isso ele leva 4 segundos. Então, 2 dividido por 4 vai dar 1,57. 1,57 radianos por segundo. Então, essa é a velocidade de precessão. Tá certo? E ele quer saber qual que é a velocidade angular do volante. Isso aqui é um cilindro, o momento de inércia desse cilindro é meio de mR
o raio do cilindro, R ao quadrado, tá? Eu vou chamar esse cara aqui de R maiúsculo, o raio do cilindro, e esse aqui de R minúsculo, tá joia? Então, se eu voltar aqui anteriormente, a expressão para eu calcular a velocidade de precessão, ômega, ela é igual a o peso vezes o raio menor, né? Então é peso vezes o raio aqui, né? Da distância da origem até onde está o volante, dividido pelo momento de inércia vezes a velocidade angular ômega. Deixa eu ver se está certo, é isso mesmo. Eu posso reescrever isso aqui, o peso é massa vezes a aceleração da gravidade, o raio aqui ele dá, dividido pelo momento de inércia, aqui é meio, vezes a massa, vezes o raio do cilindro ao quadrado, vezes a velocidade angular ômega. Eu posso rearranjar essa equação aqui, de tal forma que ômega minúsculo vai ser igual, posso aqui dividir massa por massa, vai ser igual a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes o raio, dividido por meio, vezes o raio ao quadrado, vezes a velocidade, aqui, desculpa, aqui passa a ser ômega maiúsculo. Então, deixa eu apagar isso aqui. Ômega maiúsculo. Que é a velocidade de precessão. Né? Com isso eu consigo calcular. Ômega vai ser igual. Então a velocidade angular vai ser igual à aceleração da gravidade 9,8. Esse raio aqui são 2 centímetros, então é 2,0 vezes 10 a menos 2, dividido por meio, vezes o raio do cilindro ao quadrado, então é 3,0 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vezes a velocidade de precessão, 1,57. Se eu fizer essas contas aqui, eu acho que essa velocidade angular é de 280 radianos por segundo. Então esse é um exemplo para um giroscópio. Dando sequência aqui, ele fala um pouquinho de condições de equilíbrio, né? De um corpo rígido. Então, as duas condições de equilíbrio de um corpo rígido são essas que estão aí na tela, né? A resultante das forças ela deve ser igual a zero. Quando eu falo aqui é uma resultante vetorial, então a componente x das forças tem que ser igual a zero, a componente y da resultante das forças tem que ser igual a zero e a componente z da resultante das forças tem que ser igual a zero, né? Abrindo essa expressão aqui. Além disso, a resultante dos torques também deve ser igual a zero. Então essas são as duas condições de equilíbrio. Dadas essas condições de equilíbrio, fica fácil resolver alguns sistemas, né, no qual nós queremos que ele fique em equilíbrio. Por exemplo, se a gente for montar uma treliça, uma estrutura, uma ponte, você realiza os cálculos de tal forma que ele obedeça essas duas condições de equilíbrio. Então vamos fazer um exemplo aqui de condições de equilíbrio. Uma revista automotiva afirma que certo carro esportivo possui 53% do seu peso sobre as rodas dianteiras. Então aqui eu já fiz essa ilustração aqui, né? Então 53% do peso está aqui na roda dianteira e 47% do peso está na roda traseira, sendo que a base de roda é igual a 2,46, aqui é metros, tá pessoal? Está sem unidade aqui, 2,46 metros, que está ilustrado aqui, ó. A base de roda é a distância entre as rodas. Isso significa que a força normal sobre as rodas dianteiras é 0,53 P e sobre as rodas traseiras 0,47 P, onde P é o peso total do carro. A base de roda é a distância entre o eixo dianteiro das rodas e o eixo traseiro. Qual é a distância entre o eixo traseiro, né, esse eixo aqui, e o centro de gravidade? Então, para resolver esse tipo de problema, eu tenho que obedecer às duas condições de equilíbrio, tá certo? E eu preciso escolher, por exemplo, uma origem do meu sistema. Por exemplo, eu vou escolher aqui como ele quer com relação
a esse eixo que tem 0,47, que é o eixo traseiro, eu vou falar que aqui vale 0, né? Eu estou na posição ao longo de x igual a 0. Aqui vale metade de 2,46 e aqui vale 2,46 metros. Tá? Então, eu tenho que a resultante das forças na direção x é igual a 0, né? Não tem nenhuma força na direção x. Resultante das forças na direção y, que é o peso, né, para cima ali eu tenho 0,47 P, né, da normal da roda traseira, mais 0,53 P também, não, desculpa, da roda dianteira, menos o peso do carro para baixo, isso é igual a 0. Essa condição também é satisfeita, né? Eu tenho que isso aqui, mais essa soma desses dois, subtraindo pelo peso total, realmente dá 0. E agora, a resultante dos torques, né, vou falar aqui na direção z, deve ser igual a 0. Quais torques que atuam? Eu tenho, então, o meu sistema, eu vou escolher uma direção de rotação positiva, né, que é essa daqui. Então, todo mundo que for a favor dessa rotação é positivo. Todo mundo que for contra, eu falo que gera um torque negativo. E aqui vai ser minha origem do sistema. Então, na posição 0, eu tenho o torque, que é a força 0,47P, né, vezes a posição 0. Contra esse torque, eu tenho aqui a força, que é peso, vezes 2,46 dividido por 2. Não 2,46 dividido por 2, não. Não 2,46 dividido por 2, mas sim a posição do centro de gravidade, né, desse carro. Então é o peso vezes a posição do centro de gravidade. Desculpa isso. Isso é negativo, né, mais esse cara que está a favor da rotação. Então será 0,53 P vezes a posição dele, que é 2,46. 2,46. Isso seria igual a 0. Seria metade aqui se cada roda tivesse a distribuição igual de pesos, mas não é. Então, resolvendo isso daqui, eu vou ter que... Isso aqui dá 0, tá? Está multiplicado vezes 0. Então, eu tenho que menos o peso vezes a posição do centro de massa vai ser igual. Então, eu tenho que a posição aqui do centro de gravidade com relação à roda traseira vai ser igual a 0,53 P vezes 2,46 dividido por P daqui, certo? Isso vai ser igual a 1,30 metros. Então, isso quer dizer que esse peso P aqui, o centro de gravidade desse carro, está a 1,30 metros de distância do eixo traseiro. Certo? Então essa é a solução. Dando sequência, vamos falar um pouquinho de centro de gravidade. Né? Como já foi visto anteriormente, o centro de massa, né, ele é definido dessa forma aqui. Né? Você tem massa vezes a posição. Então eu tenho as partículas que tem massa M1, M2, M3 até MI, que compõem o corpo rígido. Né? Então, o centro de massa é dado por essa distribuição de massas com relação às posições. Né? Então, massa vezes a posição 1, massa 2 vezes a posição 3, até a massa I vezes a posição I. Então, é o somatório das MI e RI massas dividido pelo somatório dessas massas. Né? Então, essa é a posição do centro de massa. Para uma partícula, né, desse corpo rígido, que possui massa MI, o torque dela vai ser a posição VEC, né, vetorial, o peso dessa partícula, que é dado por essa expressão aqui, né? Peso aqui abrindo como massa vezes a aceleração da gravidade. O torque total eu faço
a mesma coisa, só que com todas as massas. Então eu tenho a posição do centro de massa, vetorial, a soma das massas vezes a aceleração da gravidade. Como expresso aqui, né? Então eu tenho a posição do centro de massa, vetorial, a massa total vezes a aceleração da gravidade, ou ainda o vetor, né, do centro de massa, VEC, a força peso, né? Então, o torque gravitacional total é obtido como se o peso estivesse atuando no ponto dado pelo vetor posição do centro de massa, que também é chamado centro de gravidade. Se a aceleração da gravidade possui um valor constante em todos os pontos de um corpo, seu centro de gravidade ele vai coincidir com o seu centro de massa. Já? Dado isso, vamos fazer um exemplo. O exemplo fala o seguinte: uma prancha uniforme, nessa figura aqui, volumosa, de comprimento 6 metros e massa de 60 kg, repousa sobre 2 cavaletes, né, separados por uma distância de 1,50 metros. Localizados em pontos equidistantes do centro de gravidade da prancha. Seu primo Tobias tenta ficar em pé na extremidade direita da prancha. Qual deve ser a massa de Tobias para que a prancha permaneça em repouso? O que vai acontecer? Sem o Tobias aqui, nós temos a prancha, né? E aí a prancha ela tem uma distribuição de massa uniforme, então o centro de gravidade está aqui. Ó. O peso dela é como se estivesse atuando neste ponto, certo? Mas ele subiu aqui, tá certo? Então ele vai ter o peso aqui do Tobias, né? Então aqui é o peso da prancha. E o centro de gravidade que estava aqui, ele vai se transferir para cima desse cavalete, né? Cavalete. E aqui ele vai estar tocando aqui levemente, mas não vai existir nenhuma força normal. É como se esse cavalete aqui não estivesse. E esse sistema, do lado de cá vai ficar uma prancha e do lado de cá vai ficar o Tobias. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular essa posição do centro de gravidade aqui, né, com relação a algum referencial. Eu vou falar que aqui o meu referencial centro de gravidade aqui da prancha é a posição 0, tá? Isso é aleatório, vocês podem escolher em qualquer ponto e aí a sua resposta vai ficar com relação a esse centro. A massa não vai interferir, né? Sempre vai obter a mesma massa do Tobias. Então, o que eu vou ter? Se eu quiser calcular o novo centro de gravidade, essa posição aqui, então a posição, que eu já sei quanto que ela vale. Por exemplo, se aqui vale 0, tá certo? Se aqui vale 0, esse desenho não está muito bom, não está no centro aqui, como fala o exercício, ele chama isso aqui de D, tá certo? Ele chama isso aqui de L. E esse centro de gravidade vai valer D sobre 2, né? Porque partindo de 0, andando metade de 1,5 metros, dá D sobre 2. Então, o novo centro de gravidade é D sobre 2. Mas como que eu calculo esse centro de gravidade? Vai ser a massa da prancha, né, que eu vou representar pela letra maiúscula, vezes a posição do centro de gravidade dela, que aqui, para facilitar, eu escolhi como sendo 0. Né? Então, vezes 0. Mais a posição do Tobias, tá? A massa do Tobias, vezes a posição do centro de gravidade do Tobias. Se aqui é 0, isso aqui tem 6 metros, então o Tobias está a 3 metros do centro de gravidade. Dividido pela soma das massas, né? A massa da prancha, que vale 90, mais a massa do Tobias, que eu não conheço. Então aqui D vale 1,5, né? 1,5 dividido por 2, isso vai ser igual, isso é 0, então aqui vale 30 vezes a massa do Tobias, dividido por 90 mais M. Então aqui, fazendo uma multiplicação, isso dá 60 vezes a massa do Tobias, isso vai ser igual a 1,5 vezes 90, 90 mais 45, então 1,5 vezes 90, dá 135,
mais 1,5 m. Passa esse 1,5 para cá, negativo. Desculpa, pessoal, aqui é 3,0. Nossa, eu carreguei aqui, então aqui é 6,0, tá? Então passo aqui para negativo, que vai dar 4,5 m. Isso é igual a 135, né? A massa do Tobias vai ser 135 dividido por 4,5. 135 dividido por 4,5, que vai dar 30 quilogramas. 30,0 quilogramas. Tá certo? Eu escolhi aqui a origem como sendo esse ponto, mas vocês podem escolher a origem onde for. Por exemplo, aqui. A massa sempre vai dar a mesma. Tá joia? Então essa é a nossa aula. Muito obrigado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição lá no fórum.